Nasceu em Londrina e lá mesmo conheceu o teatro. Integra o Armazém Companhia de Teatro desde a sua formação inicial em 1987. Atriz com importantes premiações e indicações, como os disputados prêmios Shell, Mambembe e outros. Com a Armazém Companhia de Teatro, desenvolveu uma linguagem cênica referência para o teatro brasileiro. Participou de importantes projetos internacionais. Ela é uma atriz de performance apurada, reconhecida por diretores e pelo público. Esse ano comemora 30 anos de profissão, juntinho com o Armazém Companhia de Teatro. É com a Patrícia Selonchi que eu converso no perfil de hoje. Patrícia, obrigada pela presença. Bom ter você por aqui, completando 30 anos de carreira com essa carinha de garotinha. Sabe que eu fiz aniversário a semana passada, né? Então, assim, obrigada, meu Pois garota. Tá com carinha de garotinha. Nem parece que tem 30 anos de profissão, né? Mas você começou muito jovenzinha, como eu disse, adolescente, praticamente, né? E você conheceu o teatro em Londrina, na escola, não foi isso? E lá pintou já a primeira montagem da sua vida, que foi o Nossa Cidade, é isso? Exatamente. Foi lá mesmo e foi nessa época? Foi nessa época. Eu tinha 16 anos e aí essas matérias extracurriculares, tinha teatro, eu me interessei por fazer, fazia aula de teatro. O Paulo de Moraes, que é o diretor do Armazém, era professor, foi meu professor. E é o seu atual marido. De professor a marido. Foi promovido. Vamos perguntar para ele, né? O que ele acha disso. É uma promoção. Vamos perguntá-lo depois. Por hora a gente fica com a promoção. Então, e aí a gente, depois, mais ou menos lá pelo meio do ano, ele falou, olha, eu estou pensando em montar uma peça, pensei em chamar alguns alunos para fazer, você é afim e tal. E eu topei, tá? E aí montamos Nossa Cidade, que na nossa versão chamava Aniversário de Vida, Aniversário de Morte. Eu fazia uma das mães da história, fazia um personagem bem mais velho do que eu e tal. E, poxa, foi tão bacana. A gente estreamos num teatro lá de Londrina chamado Zaqueu de Melo. Esse curso de teatro que eu comentei, ele era dentro de um colégio lá, chamado Colégio Delta. Existiu na década de 80 um grupo de teatro bem famoso em Londrina, que era Grupo Delta. O diretor da companhia também era um dos diretores do colégio. Chamava José Antônio Teodoro. O Paulo, ele era um dos atores dessa companhia. A companhia viajou pelo Brasil todo, apresentando vários espetáculos, viajou para fora do Brasil também. Então, quando eu fui para o colégio, o teatro feito, o diretor era diretor de teatro, então se falava bastante sobre teatro, e o teatro era considerado um lugar bacana de estar ali naquele colégio. E foi por isso que eu me encantei, assim, né? E se você não fosse atriz, seria o quê? Você se encantou pelo teatro na adolescência, mas o que você pensava em fazer? Eu pensei tanta coisa, Rogéria. Sabe, aquela época, acho tão difícil as pessoas terem que decidir o que vão fazer, ter como profissão já tão novos, né, e tal. Eu sempre gostei muito de estar no palco, assim, Mas eu pensei em fazer fisioterapia, psicologia. Cheguei a cursar um ano de enfermagem em Londrina, já fazendo teatro. Talvez, acho que o que tem, talvez alguma coisa parecida com o teatro, seja esse... Eu tenho uma curiosidade muito grande com as pessoas, com a pessoa, com cuidar, com ver, assim... Mas você fez dança também? Eu me formei aqui no Rio de Janeiro, na Faculdade de Dança da Angel Viana. Me encantei pela faculdade, eu adoro aquele lugar. Uma das mestras que eu tenho para minha vida é a Angel Viana, porque o jeito que ela pensa corpo, o jeito que ela pensa movimento, para mim foi uma mudança, assim, na vida. Eu dou aula lá hoje em dia, no curso técnico, numa matéria que a Angel colocou. Logo que eu me formei na faculdade, ela falou, estou querendo colocar uma matéria, performance, aqui no curso técnico, e me chamou para dar aula. Eu adoro aquele lugar. Adoro. E que, para o ator, conhecer o corpo é um diferencial, não é? Eu acho que é fundamental também, né? Quando eu resolvi fazer uma faculdade de dança, foi justamente, acho que algumas coisas. Quando eu comecei a ser atriz... Eu lembro que lá, a segunda peça que a gente estava fazendo, eu tinha 18 anos, num festival em Sorocaba, eu substituí
a outra atriz do grupo, né, que fazia um personagem mais central. Ela não pôde ir na viagem e eu entrei para substituí-la. E a gente, nessa época dos anos 80, tinha muitos festivais amadores de teatro que você ia, apresentava, logo que acabava a apresentação, tinha jurado, e os jurados se sentavam e falavam sobre a peça, sobre o que estava acontecendo com o público assistindo. Eu tinha 18 anos e eu lembro muito bem que uma das juradas, quando acabou a apresentação, falou sobre a peça. Era uma peça que falava sobre a vida e a obra do Oswald de Andrade, chamado Périplo, o Ideograma da Obsessão, nosso segundo trabalho. Quando acabou, ela olhou para mim e falou assim: eu tenho algumas coisas para te dizer. Embora você seja uma atriz razoável, você precisa urgentemente fazer um curso de técnica vocal, porque a sua voz é muito baixa, eu não consigo escutar nada do que você fala, nananana. Eu tinha 18 anos, tinha muita gente no teatro. Quando acabou, vieram várias pessoas assim: Patrícia, não fica chateada, como é que você ficou com ela falar isso pra você e tal? E o engraçado é que, tipo... Eu fiquei muito curiosa, porque eu falei, então quer dizer que a minha voz é ruim? Eu fui tentar entender tudo sobre voz, como funcionava, como deixava de funcionar e tal. Então foi o primeiro lugar que eu foquei como atriz, como uma coisa, isso aqui eu preciso melhorar. Quando a gente mudou para o Rio de Janeiro, já muito tempo depois, em 98, eu vim e fui dando aula de voz, de técnica vocal na Martins Pena. Então, é como se fosse assim, acho que a primeira coisa que eu comecei a desenvolver mais, ou me aprimorar mais, foi a voz. E eu achava que no corpo eu tinha muita coisa ainda para conhecer, e foi por isso que eu decidi fazer a faculdade de dança. E muito curioso você ter pego isso como uma coisa positiva para você. Essa observação dela te impulsionou a fazer um outro caminho que foi sensacional para você. Em vez de você ficar chateada pro lado ruim da história, você ficou chateada para impulsionar a sua melhora como atriz, a sua performance. Isso é muito legal, né? Porque, em geral, as pessoas pegam as críticas e ficam chateadas e colocam elas lá pro canto e deixa para lá, né? Acho que isso não aconteceu comigo. E mesmo, por exemplo, o medo não é uma coisa boa. Uma característica boa que eu acho que eu tenho na minha personalidade se eu tenho medo de alguma coisa, eu não sou aquele tipo de pessoa que fica paralisada com medo. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tô com medo, não sei como é que faço isso, não sei, eu preciso fazer alguma coisa, eu não consigo ficar parada pensando, esperando a coisa acontecer. Isso talvez facilite um pouco as coisas para mim. E eu acho que, de um modo geral, quantas vezes eu falo isso quando eu dou aula de teatro? Se alguém fala para você que aquilo que você está fazendo hoje em cena, num exercício, você está montando uma peça, alguém fala para você que você não está fazendo bem uma coisa, primeiro não significa que você não é bom ator. Significa que você não está fazendo bem aquilo ali hoje. Mas amanhã vai ser outro dia. É um novo dia. Eu acho que encarar a profissão dessa forma, para mim, é saudável, né? Assim, não tá legal. E esse enfrentamento também é importante, né? Importante para a vida, para a profissão, assim, não ficar paralisado no medo, enfrentar o medo de alguma forma, né? Crescer, né? Isso é sempre um crescimento, né? Você optou por não estudar teatro ou você veio a estudar teatro depois? Na verdade, você aprendeu fazendo, porque você começou muito jovem, fez uma carreira dentro de uma companhia que se estuda o tempo todo. A companhia faz isso o tempo inteiro. Você fez em outro lugar ou dentro da companhia? Acho que é isso que você disse, assim. Eu fui fazendo muito teatro, fazendo, e de alguma forma, assim, quando eu comecei a fazer teatro aos 16 anos, eu não imaginei que eu ia construir uma carreira de 30 anos, ia formar um grupo que ia existir, durar esse tempo todo. Não imaginei nisso, as coisas foram acontecendo. Então, quando a gente formou o grupo, um tempo depois, vamos nos profissionalizar. Na época, você se profissionalizava, pelo menos no Paraná, acho que aqui também é assim, em alguns lugares, você comprova trabalhos para se profissionalizar. Quando eu vim para cá e resolvi estudar, eu não tive vontade de fazer faculdade de teatro, não me deu vontade. Esse conhecimento saiu um pouco do acadêmico, para mim, foi uma coisa que eu curti mais, fazer dessa forma o teatro. Sempre estudando bastante, mas não quis passar pela faculdade de teatro. Mas de alguma forma você achou que te fez falta?
em algum momento da sua história, não ter feito uma formação acadêmica? Eu fiz uma formação acadêmica em dança, Sim, né? eu digo em teatro. Não, por enquanto não. Não acho, não. Eu sou muito estudiosa, sabe, Rogério? Eu sou muito de ler, tentar entender as coisas e pesquisar e tal. Então, assim, o estudo para mim é constante. Não senti essa... Deve ser, né, para o ator, né? Precisa ser, né? Precisa ser para qualquer profissão, pra mas qualquer o ator profissão, também, né? Também. Porque às vezes se confunde um pouco essa história de que o ator não precisa estudar, é como se ele estivesse brincando no to-play o tempo todo e não é nada disso, né? Nada disso. Absolutamente nada disso. Eu acho que tem algumas profissões mais ligadas à arte, como o músico, por exemplo, que de alguma forma talvez as pessoas vejam que o estudo é extremamente importante e ele acontece com mais clareza, né? E o ator talvez não. Você precisa ter o dom. Por exemplo, quando eu comecei, eu não acho que eu era uma atriz talentosa quando eu comecei. Porque eu acho que o talento ou a intuição também para criar um personagem também é treino. À medida que você vai estudando, caminhando, amadurecendo, o teu feeling para as escolhas de como fazer um personagem também aprimora, né? Com certeza. Lá no início, a sua família não foi assim absolutamente a favor, né? Quando você começou com a ideia de ser atriz. Mesmo assim, você persistiu, provou que deu certo e com a distância do tempo tudo fica mais fácil quando dá certo, né? Mas o que te fez não desistir quando você não tinha tudo a seu favor? Ai, eu não sei, acho que eu fui pega por um bichinho assim, sabe, do teatro. Eu acho que você consegue, primeiro, juntar uma galera para pesquisar uma história, investigar a personagem. Quando eu comecei a fazer isso desde nova, eu achei isso tão divertido. Primeira coisa, tão divertido, tão curioso, tão diferente das coisas que eu estava acostumada a ver na vida e tal. Isso é uma coisa, eu acho que sei lá, Rogério, acho que é um caminho, assim. Fazer teatro desde o início, desde novinha, como foi seu caso, na escola, na adolescência, você acha que foi assim, abriu culturalmente para você o teu universo? Totalmente. Porque imagina, eu nasci em Londrina, mas eu morei numa cidade próxima de Londrina, chamada Arapongas, durante uns 12 anos. E aí voltei para Londrina para o ensino médio. Então, assim, o que eu conheci de música, de filme, peças, pessoas que tinham as conversas, como você falava do mundo, tudo foi absolutamente diferente. O teatro abriu isso para mim muito. Outra coisa que o teatro abriu muito foi porque a cada personagem que eu fui investigando, enfim, as personalidades eram tão diferentes que abre um universo para você. Né? O que esse personagem aqui gosta, do que ele vê, o que ele se interessa, né? Você falou nos festivais e eles são muito promulsores para o teatro, eles são muito potentes, né? Ajudam muito aos grupos que iniciam, aos grupos que querem apresentar o seu trabalho. Foi determinante para vocês participarem de festivais no início para consolidar uma companhia como é a de vocês hoje? Foi sim. Os anos 80 e 90 tinham muitos desses festivais amadores que eu te falei. Eu acho que nessa época era uma coisa mais de tentar, como se a gente precisasse provar alguma coisa, né? Eu quero ouvir das pessoas desse festival o que elas acham do meu trabalho, como isso chega, o que acontece do meu trabalho como atriz. Aliás, essa história de Sorocaba aconteceu uma vez, mas vários outros acontecimentos bons e elogios vieram, né, gente? Não vou, né? Por favor. Mas e não só com relação ao meu trabalho, mas com relação ao trabalho do grupo. Para a gente foi muito importante. Uma coisa é participar dos festivais, a outra coisa é que em Londrina, porque o Armazém trabalhou em Londrina durante 10 anos, tem até hoje um festival internacional de teatro muito importante lá, que esse ano completa 50 anos. Então, por exemplo, eu apresentei nesse festival, eu vi nesse festival vários espetáculos do Odin, dirigidos pelo Eugênio Baba, vi o Kazuo Ono nesse festival, vi espetáculos do Antunes, vi um grupo italiano chamado Tascabili di Bergamo, que é um pessoal que anda de perna de pau. Eu aprendi a andar de perna de pau com os atores desse grupo lá em Londrina. Então, fora apresentar nos festivais ter sido muito importante para o meu trabalho de atriz, ver
muita coisa, por exemplo, no Festival de Londrina, sem dúvida acabou formando muito das minhas referências, me formou como atriz também. Abre muito espaço também, né? E a visibilidade também é bacana, né? Porque só mostrando que as pessoas podem conseguir avançar, né? Os grupos se firmarem, no Exatamente. caso, né? Os atores em solo, os atores em grupo, né? E fazer parte de um grupo é sempre muito bom, né? Eu gosto muito, não é à toa que eu faço isso até hoje. Eu acho que tem um monte de características assim de grupo, principalmente é que são pessoas que vão se conhecendo muito, né? Porque trabalham, no caso do Armazém, são pessoas que trabalham juntas há muito tempo. Eu queria falar sobre o Armazém, que já está fazendo 30 anos também, tem uma história já consolidada no meio do teatro. E vocês, qual era a ideologia de vocês quando vocês começaram? O que vocês propunham de diferente? O que vocês pensavam na construção dessa companhia? Mas você vai responder no próximo bloco, porque esse já foi. A gente vai fazer um rapidíssimo intervalo e volta já já. Não sai daí não, que tem perfil Patrícia Selonck aqui para você. Eu volto já.